Irmãos amados e queridos, vamos abrir a palavra do nosso Deus para uma breve meditação nesta manhã. Eu quero convidá-los a abrirem comigo Filipenses, no seu capítulo de número 2, versículos de 5 a 11. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11, avisando aos irmãos que na noite de hoje, quem irá ocupar o púlpito é o reverendo Ricardo. Eu estarei na igreja congregacional do Largo do Barradas, pregando no aniversário do pastor Valdomiro, que completa mais um aniversário, tanto de vida como também de casamento. Amém? Todos localizaram o texto que está no capítulo de número 2, versículos de número 5 até o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por esta manhã tão linda e maravilhosa. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão que aqui já se achegou, por aqueles que ainda estão vindo para a Tua casa. Obrigado, Senhor Deus, pelas leituras bíblicas, ó Deus, pelo hino entoado, pelos cânticos, Pai, ó Deus, pelas ofertas e orações. Nós te pedimos agora que o Senhor possa falar conosco, Pai, ó Deus, através da palavra que há de ser ministrada neste momento. Nós te rogamos isso, Pai, de maneira muito humilde, porque precisamos de Ti, Pai, para falar de maneira clara e objetiva ao coração dos irmãos. É assim que nós te oramos e Te agradecemos por tudo, porque o fazemos em o nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, nesta manhã, o tema da mensagem, ou até o título da mensagem de hoje, é A Vida de Cristo, o Maior Apelo à Humanidade, ou melhor, à Humildade. A Vida de Cristo, o Maior Apelo à Unidade. Na semana passada, nós falamos sobre o poder da humildade de promover unidade, né? A humildade pessoal provocando unidade na igreja, ou seja, a unidade ela é algo produzido por Deus, mas o homem tem toda a possibilidade de atuar de maneira sábia e inteligente a preservar a unidade que Deus já estabeleceu. Na manhã de hoje, o que nós desejamos falar é sobre a vida de Jesus Cristo e o quanto a vida dele é um estímulo, é um grande apelo para que todos nós vivamos a vida tanto na igreja como também na família, nas nossas relações de amizade, uma vida que seja pautada pela unidade. A unidade é algo muito importante. E nesse texto, o apóstolo Paulo vai nos mostrar que a própria vida de Jesus, a maneira como ele andou, como ele caminhou, a sua encarnação, a sua vida de abnegação, de entrega, tudo isso é muito forte, eu diria mais, é forte o suficiente para nos estimular a viver uma vida de unidade cristã. A igreja de Filipos, como nós já falamos na semana passada, a igreja de Filipos era uma igreja muito boa, era uma igreja exemplar,
mas ao mesmo tempo eu não posso negar que ela também possuía problemas, tinha problemas. Dentre os problemas da igreja de Filipos, nós encontramos a questão da unidade, ou seja, eles não viviam uma vida coesa de unidade dentro das relações na igreja. E aí o apóstolo Paulo, no desejo, no afã de estimular os irmãos a viverem uma vida de unidade, ele usa agora o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo para despertar, para fomentar que aqueles irmãos pudessem vencer as suas dificuldades, as suas barreiras relacionais e que assim a igreja vivesse de forma unida. E o primeiro versículo que nós lemos hoje, veja comigo no capítulo 2, versículo de número 5, o texto diz assim para nós: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, mais uma vez, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Jesus é Deus, nós sabemos disso. Jesus fez o quê? Ele desceu da sua glória, ele assumiu forma humana, nasceu do ventre de Maria, caminhou entre nós de maneira muito abnegada, renunciando a sua glória, tudo aquilo que ele possuía junto a Deus, para viver muito próximo do ser humano e saber tudo aquilo que o homem enfrenta, como você enfrenta, como eu enfrento também. Jesus, ele teve uma conduta que para nós serve de modelo. Nós podemos imitá-lo em muitas coisas que ele fez, mas existe algo que ele fez que nós não poderemos jamais fazer. Jesus se entregou na cruz. Jesus, ele carregou sobre si os nossos pecados. Ele fez uma obra que eu não poderia realizar, nem tampouco você também poderia realizar. Outra coisa importante dizer é que Jesus foi tentado à nossa semelhança. Assim como você é tentado e eu também sou tentado, Jesus também o foi, só que com uma grande diferença. Jesus não pecou. Ele foi tentado, mas não pecou. Daí surge uma grande e importante doutrina cristã. Qual é essa doutrina? A impecabilidade de Cristo. Cristo não podia pecar, Jesus Cristo não pecou. E por que Jesus Cristo ele não podia pecar? Porque embora fosse tentado externamente, ele não era tentado internamente. Por quê? Porque ele foi, na verdade, obra de uma ação do Espírito Santo na vida de Maria. Então, ele não nasceu como nós nascemos, com a mácula do pecado original. Portanto, quando nós pecamos porque somos tentados externamente, a tentação vem sobre nós, mas ao mesmo tempo nós somos tentados internamente, o que nos leva às vezes a ceder, a pecar e a falhar. E eu diria para você, a falhar não somente naqueles pecados mais grosseiros, como, por exemplo, um adultério, mas, às vezes, pecar em coisas que não deveriam acontecer, como, por exemplo, as brigas, os problemas dentro da própria igreja e dentro dos nossos relacionamentos familiares ou de amizade. Não era para ser assim. Não deveria ser assim. Nós podemos superar em Cristo essas barreiras que, por vezes, nos atrapalham tanto. Nós vemos que Adão e Eva, eles pecaram por quê? Eles desejaram ser igual a Deus. E, portanto, eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E, portanto, o desejo deles era poder também se autodeterminar, era viver de uma forma independente. Mas, quando nós olhamos também para Satanás
Satanás pecou porque ele quis ocupar o lugar que era do próprio Deus. A cobiça, o desejo de grandeza, de ser superior, foi aquilo que enfeitiçou, vamos dizer assim, Satanás. E eu digo para você nesta hora, como nossas relações na igreja, elas podem ser melhores se esse tipo de desejo, de ambição, não mover a nossa vida, se nós não estivermos tão preocupados com posição, com poder, com influência dentro da própria igreja. E aí, meus irmãos, uma outra coisa importante dizer, é que Jesus também no capítulo 4 de Mateus, ele foi tentado, não foi? Ele foi tentado, mas ele venceu aquela tentação profunda que ele recebeu. E o texto nos fala que o sentimento que houve em Cristo foi um sentimento completamente diferente de Adão, de Eva, de Satanás. O sentimento dele foi um sentimento de abnegação, foi um sentimento de renúncia. Ele nos amou de tal maneira que ele foi capaz de vir a este mundo, caminhar entre nós, sofrer o que sofreu por amor a mim e a você. Repare uma outra coisa, o importante dizer é que Jesus era verdadeiro Deus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele era Deus completo e ele também era homem completo. Quando a gente pensa nisso, a gente vê que ele, na verdade, não apenas tinha aparência humana, mas ele, na verdade, foi homem, homem perfeito. E ele sofreu as maiores dores, as maiores dificuldades para que nós pudéssemos ter a vida eterna. No versículo seguinte, versículo de número 6, veja comigo, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Jesus, mesmo sendo Deus, se fez homem. Jesus, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele é autoexistente, ou seja, ele sempre existiu, ele não foi criado, mas o que nós vemos é que ele espontaneamente se fez homem, que ele espontaneamente se entregou na cruz para sofrer em nosso lugar e fazer, de fato, essa obra tão portentosa que ele fez por mim e por você também. O texto nos fala que ele assumiu forma humana, ou seja, homem de verdade, homem mesmo, em todos os sentidos da sua humanidade, um homem perfeito, vivendo entre nós. E quando o apóstolo Paulo, ele escreve esse texto, um texto que é cristológico, né? O apóstolo Paulo não está muito preocupado em enfatizar doutrina pela doutrina. A doutrina tem o seu valor, tem a sua importância, mas o que o apóstolo Paulo quer dizer é que a doutrina, ela vai guiar, a doutrina vai orientar, a doutrina vai conduzir a nossa vida no dia a dia. Quando nós somos bem doutrinados, nós vivemos a vida de maneira compatível com os valores e com os princípios de Deus. Mas quando as nossas concepções teológicas, elas estão confusas, a gente não sabe muito bem o que Deus requer de nós, o que Deus espera de você, o que Deus espera de mim. Portanto, quando Paulo escreve aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, a teologia não está desconectada da vida. Teologia e vida, elas se casam perfeitamente, e nós precisamos entender isso para o próprio bem da nossa espiritualidade e para o bem da igreja, para o bem da nossa própria vida. Jesus, então, como eu disse, ele é autoexistente, ele sempre existiu, ele sempre reinou e reinará sobre o universo, ele reina sobre todas as coisas, mas ainda assim, ele assumiu um papel da mais completa humanidade, e se eu digo humanidade, eu digo também da mais completa
humildade. Ele foi alguém que passou por esse mundo dando uma lição profunda de abnegação, ao contrário do que acontece em nossos dias. Quando nós olhamos para os líderes religiosos da nossa época, e isso eu não tenho receio de dizer o que estou dizendo, eu sei que vocês vão concordar comigo, uma grande parte, diria eu que uma boa parcela dos líderes da nossa época, eles não estão se colocando numa posição de servos, para servir, para se entregar à obra de Deus, mas na verdade, o intuito dos ministros desse tempo, dos religiosos da nossa época, o desejo maior é de se servir, é de usar a própria igreja, a religião em proveito próprio. Infelizmente, enquanto Jesus, sendo Deus, se humanizou, assumiu forma humana, vivendo como homem verdadeiro, como Deus verdadeiro e perfeito, ele deu um grande exemplo de desapego, de humildade, de simplicidade. O que acontece hoje é que os religiosos da nossa época, eles estão querendo ser Deus. Enquanto o Filho de Deus se humaniza, ele desce, ele assume forma humana, nós vemos que os líderes religiosos da nossa época, eles querem se divinizar, eles querem ser adorados, eles querem ter toda uma pompa, todo o poderio, toda a influência. E Paulo está dizendo àquela igreja que era uma boa igreja: irmãos queridos, vocês precisam viver de maneira humilde, vocês precisam trabalhar dessa forma, porque vivendo assim, a igreja alcançará todo o esplendor da unidade que já foi promovida por Cristo, e vocês de maneira alguma atrapalharão aquilo que já se realizou entre vocês. No versículo seguinte, no versículo de número 7, veja comigo no texto bíblico, versículo de número 7, o texto vai nos dizer assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Repare comigo uma coisa, o texto fala em primeiro lugar que ele se esvaziou, chamada kenosis, é a palavra no original. O texto nos fala ainda que ele assumiu uma forma de servo. Talvez a melhor expressão aqui fosse realmente escravo. Ele assumiu a forma de escravo. Ninguém subiu tanto, porque ele é excelso e era excelso. E também ninguém desceu tanto, pois como alguém que é excelso, que é Deus, desce a tamanha profundidade até o ponto de chegar a ser um escravo. O servo, ele tinha alguns privilégios ainda, embora a vida não fosse fácil. Mas o escravo não, ele não tinha nenhum direito, ele estava completamente submisso, ele era uma coisa, ele pertencia ao seu proprietário e ponto final. Mas ele se esvaziou porque ele desceu daquele ambiente de glória na qual ele estava junto ao Pai. E outra coisa importante de dizer é que ele se doou, abrindo completamente mão de toda a beleza, de toda a riqueza, de toda a glória na qual ele estava inserido. E é como se o apóstolo Paulo dissesse para aqueles irmãos assim: diante do que Cristo fez, sendo tão elevado, ele descer a uma posição tão baixa, ser escravo, nós temos direito de não servir. Nós temos direito de escolher se queremos servir ou não, fazer ou não. Nós podemos nos poupar, nós podemos não nos entregar à obra de Deus e ao serviço de Deus, uma vez que o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, chegou a esse ponto de se entregar completamente. Nós temos esse direito de não servir? É a pergunta que salta desse texto, porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele se entregou completamente.
E quando a gente assume uma posição como Jesus é o grande exemplo, né? Se alguém quer ser, de fato, verdadeiramente humano, deve se guiar pela pessoa de Jesus Cristo, porque ninguém foi um homem tão pleno como ele, ninguém é maior exemplo para nós de santidade, de pureza, de conduta, de lisura, de abnegação, alguém que teve um propósito maior, ou seja, ele fez o que fez, porque ele tensionava promover a salvação de cada um de nós. Às vezes, na obra de Deus, muitas pessoas pensam assim: não, eu não vou fazer, eu não quero fazer, eu não vou agir assim, porque eu não quero dar glória ao homem. Mas quando agimos assim, nós estamos nos esquecendo de que todos nós glorificamos a Deus e trabalhamos para Deus na medida também em que nós servimos a pessoas de carne e osso, pessoas pecadoras como nós. Na sexta-feira, eu estava já me preparando para cumprir minha rotina do trabalho externo, depois de ter estudado na parte da manhã, quando de repente entra uma mensagem para mim, no meu celular, de uma jovem que tem vindo aqui na igreja em algumas oportunidades, dizendo que o seu padrasto havia acabado de falecer e pelas circunstâncias da sua morte, ele seria enterrado, sepultado no mesmo dia. E o sepultamento seria em torno de 4 horas, e isso já era 1h da tarde, aproximadamente. E eu falei: meu Deus, vai comprometer completamente tudo aquilo que eu havia planejado. E ela me mandou uma mensagem que, para quem sabe ler, um pingo é letra, como já diziam os antigos. Ela mandou uma mensagem assim para mim: o meu padrasto faleceu, o sepultamento será no local tal, no horário tal. Eu falei: ela quer que eu vá, ela deseja que eu vá. E aí o que eu fiz? Me arrumei rapidamente, comi rapidamente, peguei a condução mais rápida que eu tinha naquele momento e fui direto para o sepultamento. E após fazer o ofício fúnebre, a gratidão dela, a gratidão dos seus familiares, e eu fiquei pensando: por que eu fui? Eu poderia dizer que não poderia ir, porque já tinha uma agenda, e soube muito em cima da hora, mas eu pensei comigo mesmo: como Jesus faria no meu lugar? Como Jesus iria se comportar? E eu falei: eu acho que Jesus iria. Jesus faria tudo o possível para estar junto àquela família, levando uma palavra, orando por ela, dando consolo àquela família. Jesus agiria dessa forma. Portanto, meus irmãos, quando nós olhamos para o modelo Cristo, o modelo de Cristo, a gente entende que o modelo dele era um modelo de abnegação, era um modelo de entrega, era um modelo de serviço. E é disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não está tão preocupado com a teologia, mas mostrando que a teologia, ela desemboca na vida. A teologia também impacta o estilo de vida que eu levo, a maneira que eu tenho de ser, de existir. A teologia mexe com isso. E aí, meus irmãos, quando nós olhamos ainda para o texto, veja comigo no versículo de número 8, eu preciso ser breve nesta manhã, ainda temos a Santa Ceia. O texto vai nos dizer assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Não há dúvida que Jesus Cristo se humilhou. Não há dúvida, porque ele assumiu uma morte também, além de ter se esvaziado. Ele assumiu uma morte que era uma morte inaceitável, uma pena que não poderia ser dada a nenhum cidadão romano. O cidadão romano não poderia receber tal pena. A crucificação, uma das mortes mais sofridas, dolorentas, uma das mortes mais cruéis, mais horríveis. E aí, meus irmãos, mas foi justamente dessa maneira que ele morreu e que ele se entregou. O que
o autor está querendo dizer é que foi tão extrema a sua obediência, tão extrema a sua abnegação, que ele chegou ao ponto de assumir a morte mais terrível, mais cruenta, mais difícil, mais dolorosa. Então veja comigo a implicação da obra de Cristo, da sua entrega. E ao mesmo tempo Paulo está dizendo, olha, vocês precisam seguir os mesmos princípios, o mesmo valor. Vocês precisam olhar para aquilo que Cristo fez e terem uma vida que se assemelhe à vida dele. Ele é o maior exemplo para cada um de vocês. Portanto, para que brigar? Portanto, por que tamanha divisão? Portanto, por que vocês estão vivendo da maneira como estão vivendo? Porque vocês não são capazes de renunciar aos próprios interesses em função do bem comum? Porque vocês estão olhando tanto para aquilo que é privado, em vez de olhar para aquilo que é de todos? Por que vocês estão agindo assim, em prejuízo da própria obra? É disso que Jesus está sendo exemplo da parte de Paulo para aquela igreja. E quando a gente pensa para as brigas que acontecem tanto na igreja e nas igrejas, quando a gente pensa nos problemas que existem também nos nossos relacionamentos, quando a gente pensa na nossa casa, as coisas que acontecem em nossa casa, a conclusão que a gente chega é que a gente ainda não se humilhou na medida que deveria se humilhar, que a gente ainda não assumiu em profundidade, em radicalidade, o exemplo tão profundo e radical de Jesus Cristo, de enfrentar a morte mais cruel, a morte mais dolorida, a morte mais difícil. E aí eu pergunto a você nesta manhã, vamos seguir o exemplo de Cristo? Vamos ser humildes? Vamos viver não pensando no nosso próprio interesse, mas vamos trabalhar em conjunto? Vamos glorificar o nome de Deus nos nossos relacionamentos? Vamos olhar para aquele que está ao nosso lado como alguém que também tem valor e importância para nós? Porque nesta igreja que era tão boa, havia gente que brigava, havia gente que já tinha vivido bem, mas que agora brigava. E às vezes quando a gente olha para casais também, para famílias também, a gente vê famílias que começaram bem, mas que daqui a pouco começaram a ter conflitos seríssimos, uma dificuldade tremenda de se entender, de se compreender. Quando nós olhamos para a igreja e para as igrejas, nós observamos quantas igrejas se dividiram por motivos tão torpes, por motivos tão banais. Eu que conheço um pouquinho da história da igreja mais recente, principalmente, já houve igreja que se dividiu por causa de coisas tão ínfimas como uma bateria. Tem gente que hoje briga porque alguém levantou a mão, porque o outro não levantou a mão, porque o outro bateu palma. Aspectos circunstanciais, locais, culturais, que não são fortes para nos dividir, nos separar. E às vezes eu fico pensando nas nossas relações de amizade. Quanta gente já foi amigo um do outro e hoje não é mais, por coisas bobas. Quantos casais que começaram a dificultar a própria relação por conta de coisas insignificantes. E essas coisas foram crescendo, 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 crescendo. E quando você foi ver, um casal que era uma bênção, acabou rompendo os laços matrimoniais. É lamentável isso. E aí, meus irmãos, no versículo seguinte, depois de falar bastante sobre tudo aquilo que Jesus Cristo viveu e se humilhou, eu estou tentando ser o mais conciso possível, mas o versículo de número 9 nos diz assim, veja comigo, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Primeira coisa que nós diríamos no versículo de número 9, o próprio Pai o exaltou. O Pai o exaltou. Deus viu a grande obra realizada pelo próprio Filho,
Jesus Cristo. E eu digo a você, esse Deus que tudo vê, será que Ele não vê o seu esforço, a sua entrega, a sua humildade em prol de viver em unidade com os seus queridos? Ele vê. E uma coisa Ele faz, Ele abençoa, Ele premia essa nossa entrega, essa nossa dedicação. E por que eu digo isso? Depois de Cristo passar por tudo que Ele passou, o texto nos fala que Deus o exaltou sobremaneira. Ou seja, Ele foi exaltado a um patamar elevadíssimo. Ele foi super exaltado por Deus. E a Bíblia também nos fala que aquele que se humilha, ele será exaltado. O próprio Deus, vendo que alguém se humilha, que alguém não mede esforços, que alguém está sempre pronto, o que Deus faz? Deus mesmo o levanta e o coloca em papel muito significativo. Ele que faz esse tipo de coisa. Deus o exaltou também, o levando de volta aos céus. Deus o exaltou, não permitindo que ele ficasse preso na sepultura. O nosso Senhor ressuscitou. Amém? Outra coisa importante dizer é que ele recebeu poder em todas as dimensões possíveis. Me ajude. No céu, na terra e onde? Debaixo da terra. Ou seja, não há um lugar, um compartimento nesse universo onde Ele não seja o Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. E isso é maravilhoso da gente pensar. E olhando de novo para o versículo de número 9, veja comigo aqui. O texto fala, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Foi interessante uma ocasião em que dois presbíteros estavam numa discussão muito séria. Um presbítero dizendo que todo mundo seria salvo com base nesse versículo. E ele dizia, todos vão ser salvos porque o texto diz aqui, ó, versículo 9, que todo joelho se dobrará, então todo mundo vai ser salvo. E o outro presbítero, com um pouco mais de esclarecimento, disse para ele, meu irmão, não é isso que o texto está dizendo, porque nós sabemos muito bem que não existe universalismo na fé cristã. Nós não acreditamos que todos serão salvos, porque a própria Bíblia mesmo nos diz que há o quê? Há joio e trigo, né? Então nós sabemos disso tudo. E aí, eles acabaram me chamando para eu participar daquela celeuma. E eu tive que explicar, né, a ele, ao presbítero que não estava entendendo muito bem, eu disse para ele o seguinte, que quando o Senhor fala isso no versículo de número 9, ele está dizendo o seguinte, olha, aquele que se converteu nessa vida, né, durante essa vida que nós estamos vivendo, ele é salvo. E, portanto, quando ele se converteu, ele já se dobrou diante de Jesus Cristo. Ele já se dobrou diante de Jesus Cristo. Lógico. Portanto, ele é salvo. Mas chegará o tempo em que o Senhor voltará e acertará contas com aqueles que morreram sem se voltar para Ele, sem reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Essas pessoas terão que se dobrar, não porque depositaram a fé nele, não porque foram salvas, mas muito pelo contrário. Essas pessoas também terão que reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é Deus. É isso que o texto está dizendo. Todos terão que se dobrar. Os crentes nesta vida com grande e profunda alegria. E os demais com pavor e medo, quando o Senhor retornar. Por quê? Porque rejeitaram o Salvador, rejeitaram a promessa, a palavra, a pregação. E para a gente finalizar, irmãos, o texto nos diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E o versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo, o Rei dos Reis,
o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. É aquele que não buscou ser servido, mas que serviu. Ele é aquele que lavou os pés, que enxugou os pés dos seus discípulos. Que tarefa simples, que tarefa humilde que ele exerceu. Na igreja de Filipos, havia alguns que lutavam uns contra os outros, num propósito profundo de satisfazer suas ambições egoístas. Mas o único objetivo de Jesus Cristo era o objetivo de servir ao próximo, ao outro. E esse deve ser também o seu objetivo e o meu objetivo também. Através de muita renúncia. E as coisas mais lindas que são feitas na obra de Deus, na igreja, as coisas mais lindas que você vê nas famílias, são obra de renúncia, de humilhação, de humildade, de abnegação e de amor. Muitos querem ser o centro da atenção, e assim acontecia em Filipos, e não é diferente em nossos dias. Mas Jesus, ele só tinha um objetivo, segundo esse versículo final. O objetivo dele era que o nome de Deus fosse glorificado. O objetivo dele era a glória de Deus. E que coisa linda, quando a gente observa que um irmão é capaz de reconhecer o valor do outro e destacar esse valor. Que coisa boa você ter o dom que Deus te deu, porque Deus me deu outro. E assim a gente pode trabalhar juntos. E assim a igreja é enriquecida. Quando uma mulher olha para o seu marido e vê que ela se completa nele e ele se completa nela. Que algumas virtudes ele possui, mas que outras virtudes ela possui. E eles resolvem trabalhar em conjunto para a felicidade familiar, para o crescimento da família, para a bênção daquela casa e, acima de tudo, para a glória daquele que merece receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo está enfatizando para aquela igreja e para nós hoje também, que a humildade, ela é fundamental para que também a igreja viva em unidade e em amor. E assim a obra cresça, se desenvolva e o nome de Jesus Cristo venha a ser glorificado.